Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. Essa é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas. Este é o canal Boas Novas Mundo, a sua web, rádio, TV, o seu canal de bênção, canal que anuncia uma mensagem de salvação para o mundo. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor e levar a você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este é o convite de Deus a todos. O tempo passa e ainda estamos no tempo chamado a oportunidade de buscarmos e encontrar ao Senhor. Essa transmissão é da Igreja Batista Boas Novas, Vila Isabel, Rio de Janeiro, cujo templo está situado na rua 8 de dezembro, número 528. Hoje, especialmente, transmitindo o culto somente online, mas aos domingos pela manhã, sempre pela manhã, os cultos também são presenciais. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros a partir das 9h30 da manhã. Nós temos sempre a nossa programação dominical, especialmente nesse mês de janeiro está sendo a partir das 10 horas. Temos culto de celebração ao Senhor, um espaço e uma programação especial para as crianças. Pode trazer sua criança, ela vai gostar de participar e você será muito bem-vindo. Nesse começo de ano, temos ministrado uma palavra de orientação, uma palavra de ânimo, uma palavra consistente com base nas Sagradas Escrituras, para que possamos começar este ano bem direcionados, seguros, guiados pelo Espírito Santo, instruídos pela Palavra de Deus. Quero saudar você que está nos acompanhando, onde você estiver, você dê o seu like, faça um comentário que ajuda essa transmissão a alcançar mais pessoas, né? Onde você estiver, você pode estar participando deste projeto. Saudamos a você que já está aí, o irmão Elias, sua família, Regina, todos os seus. Deus abençoe. O Alan Barros, que eu consigo ver por aqui na nossa telinha. Vamos então falar com o nosso Deus. É um tempo de falar com o nosso Deus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, nele temos a direção para as nossas vidas. Nós estamos nesse começo de ano, nos preparando, como disse, nos instruindo, nos apegando com a palavra de Deus, para que possamos ter um ano grandemente abençoado. Temos declarado o melhor ano de nossas vidas, para a glória do Senhor. A partir do dia 20 ao dia 31, nós teremos 12 dias de oração, 12 dias de oração, para 12 meses de vitórias. Cada dia desses 12 nós estaremos com um tempo especial, um foco especial, orando, consagrando ao Senhor um mês. No dia 20, vamos consagrar e orar pelo mês de janeiro, 21, mês de fevereiro, e assim sucessivamente.
no dia 31 de janeiro. Estaremos todos, nossas casas, onde estivermos, orando pelo mês de dezembro. Vamos buscar em Deus a direção para nossa família. Primeiramente, orar por nós, orar por sua casa, por sua vida, colocar os seus planos e projetos diante do Senhor. Depois, orar pela igreja. É bom orar pela igreja, a sua igreja. Orar pelas igrejas do bairro aqui de Vila Isabel, do Rio de Janeiro e do Brasil. E orar pela nossa nação brasileira. Vamos cobrir a nossa nação com as nossas orações. Esse ano a ênfase é mãos fortes para a boa obra. Estamos buscando no Senhor mãos fortalecidas, quer dizer, vidas fortalecidas. E o tema é este: mãos fortes para a boa obra, guiados pelo Espírito Santo, a maior intimidade com Deus. Vamos ter força, vamos ter direção, estar preparados à medida em que estivermos em intimidade com o nosso Deus. E assim, lançando as nossas redes até aos confins da terra. Amém, queridos? A palavra de Deus diz assim: tributai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante eles. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. É o que nós vamos fazer. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela vida, pelas orações respondidas, colocar diante dele os anseios de nossos corações. Amém? Você pode nos acompanhar aí de onde você estiver. Vamos falar com Deus. Amado Pai, querido Deus, nós louvamos o Teu nome por esse tempo, quando, como igreja do Senhor, estamos reunidos para proclamar uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de transformação, o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Que a Tua mão de poder esteja sobre nós, sobre cada irmão que está sintonizado conosco, sobre o Teu povo reunido em Vila Isabel, Rio de Janeiro e Brasil. Que hoje, Pai, os céus estejam abertos, recebendo nossos pleitos de gratidão e de adoração, e que os ares da nação estejam liberados para que a mensagem da Tua igreja alcance milhões e milhões de pessoas, não só da Igreja Batista Boas Novas de Vila Isabel, mas todo o Teu povo hoje reunido. Que seja uma noite tremenda, uma noite de milagres, uma noite, Pai, de obras de milagre, de salvação, de libertação, uma noite de reconciliação com o Senhor. Pedimos, Pai, queremos, Pai, agradecer ao Senhor as orações respondidas, a vida dos aniversariantes, agradecer ao Senhor, Deus, os milagres que temos vivido e presenciado, agradecer ao Senhor a direção do Teu Espírito Santo, ó Deus, a iluminação, a luz que vem da Tua palavra, agradecer Jesus Cristo, nosso Salvador. Queremos louvar o Senhor pela vida da igreja, nossa família espiritual. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós consagramos nossas vidas ao Senhor. Tudo que temos e tudo que somos é para a glória do Senhor. Tudo que seremos e teremos é para a glória do Senhor. Queremos consagrar os dízimos, as ofertas, que o Teu povo tem feito chegar à Tua casa no decorrer dos dias. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um, que tem sido fiel ao Senhor também quanto aos dízimos e às ofertas. E que o Senhor, de forma sobrenatural, multiplique os recursos que chegam à tua casa. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre os mantenedores da casa de oração, da voz profética e da adoração profética. Em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pelos lares da nossa nação, cada lar, cada casamento, as crianças,
adolescentes e jovens. Clamamos ao Senhor pela vida dos da terceira idade, que o Senhor Deus possa estar visitando cada lar, cada casa, que o vento do Teu Espírito Santo possa soprar e alcançar aquelas casas mais longe, nos lugares mais longínquos, e que, ó Deus, esse seja um tempo de refrigério para o povo brasileiro, um tempo, Pai, de avanço, de paz, de prosperidade, de liberdade, em nome de Jesus. Que a nação brasileira reconheça que só o Senhor é Deus, não há outro, e que Jesus Cristo é a nossa única esperança, o nosso Salvador. Pedimos a bênção do Senhor sobre todas as autoridades constituídas, sem exceção, sobre toda a liderança dessa nação, seja ela liderança oficial ou civil, do governo ou da sociedade civil, mas que, ó Deus, o Senhor possa estar iluminando cada um, e que, ó Deus, cada um sejam ferramentas nas mãos do Senhor para abençoar a nossa pátria. Pedimos a bênção do Senhor para as nações vizinhas nossas e para todas as nações do mundo. Ó Deus amado, nos abençoe, que Teu Espírito Santo possa estar aqui, nos dirigindo, nos conduzindo, fazendo com que essa transmissão toque corações, vivifica a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abre nossas mentes, dá-nos, Pai, unção, discernimento e fortaleça a obra de nossas mãos. Oramos, Pai, agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, não há ninguém como o nosso Deus. O Salmo 47, verso 1 a 8 diz assim: Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de tributo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo de nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus assenta sobre o trono a sua santidade. Louvado seja o Senhor. Li o Salmo 47, de 1 até o verso 8. Muito bem, queridos, alegria poder estarmos juntos. Tivemos hoje pela manhã um culto muito abençoado. O Ministério das Crianças lá firme como sempre. As crianças, elas enfeitam este mundo, né? E elas vão à igreja com muita alegria e ali elas são abençoadas. Tivemos também o culto com um tempo de louvor tremendo ali na casa de oração, na casa de adoração. Louvor, a equipe do louvor tem sido usada pelo nosso Deus. Graças a Deus, que o Senhor proteja, guarde, santifique e habilite cada um deles mais e mais. Depois tivemos então a ministração da palavra. Sempre ao domingo pela manhã estamos trazendo uma palavra apropriada para esse tempo. Hoje ministramos um pouco sobre mãos fortes para prosperar. Você depois pode ver, está na plataforma do YouTube. Muito bem, eu quero compartilhar com você, agora que está conosco, esse tema é um tema que alcança a todos, a Igreja do Senhor. Tem alguns temas que são mais dirigidos para a igreja, outros mais para quem não tem ainda o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, mas esse tema é o tema
não vou dizer mais importante, seria arriscado, mas muito relevante para a vida de todos. É a pedra de toque na nossa relação com Deus. Assim, podemos assim dizer. Podemos também dizer que é uma chave que temos para ajustar a nossa vida com Deus. Eu quero hoje compartilhar com você sobre arrependimento. Sim, arrependimento. Você pode dizer assim, não, para aí, eu não fiz nada de errado. Calma. Você pode, mas eu não fiz nada de errado. Arrependimento de quê? O que eu fiz de errado? Arrependimento é uma experiência natural de cada um de nós. Quem na vida nunca se arrependeu de alguma coisa? Não é verdade? Coisas importantes, decisões que tomamos, a gente fala, ai, como eu me arrependo. Quem já não teve essa experiência, não é verdade? Ou coisas menores, poxa, eu me arrependo de ter ido naquela hora. Na hora que eu fui, choveu. Né? Arrependimento é uma experiência normal de todas as pessoas. Mas aqui, vamos tratar desse assunto à luz da nossa caminhada de fé, à luz da nossa relação com Deus, porque sem arrependimento é impossível estabelecer uma vida de verdadeira comunhão com Deus. E esse tema parece ser um tema assim difícil, mas eu pensei que é relativamente fácil, porque nós estamos num país cristão e esse tema, arrependimento, é tratado nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, do começo ao fim. Então muito importante para quem já teve um encontro pessoal com Jesus e para quem ainda não teve. Não importa a situação. Eu quero ler alguns textos pequenos. O primeiro dele, Mateus 4,17. E essa palavra é de quem? É daquele mais importante para toda, ou maioria da nação brasileira, para todos nós. Porque todos nós, ou quase todos nós, nos declaramos cristão, Jesus Cristo. E ele veio ao mundo, e logo no começo, conforme o registro de Mateus, diz assim, Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, olha Jesus pregando, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mensagem ruim? Mensagem maravilhosa. A mensagem essencial para todos nós. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Glória a Deus, porque mandou Jesus. Está aí o Natal. Acabamos de celebrar há poucos dias. E o nascimento de Cristo. E ele veio com essa mensagem. O carro-chefe da sua mensagem ao mundo. Arrependimento. Vamos ver depois os servos do Senhor, preparados pelo próprio Jesus Cristo, dando seguimento à obra de Cristo. Hoje a igreja dá seguimento a essa obra. Paulo fazendo um discurso lá num plenário, no Areópago. E Paulo fala assim, ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Que mensagem maravilhosa! Ele está dizendo assim, para aqueles religiosos da época, eram todos religiosos. Ele está dizendo assim, para aqueles religiosos, olha só, vocês não sabiam. Tudo bem, Deus não leva em conta o tempo de você não saber, o tempo da ignorância. Vocês ignoravam esse fato, não é? Agora, olha que Paulo fala, agora, porém, notifica aos homens, Deus agora notifica aos homens que todos, eu falei que esse tema é importante, todos em toda parte se arrependam.
Então é tempo de arrependimento. E olha só, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, foi quando Jesus depois foi ao céu, ele disse que o povo deveria ir para Jerusalém, que haveria de descer sobre o povo o Espírito Santo, e ali começava a igreja inaugurada por Jesus Cristo. Atos, capítulo 2, 37 e 38. Diz assim: ouvindo ele essas coisas, Pedro fez um discurso ali, compungiram-se-lhe o coração, o povo teve o coração abalado, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, perguntaram ali, os pastores apóstolos, que faremos, irmãos? Depois da mensagem que Pedro pegou, entrou assim uma agitação espiritual no coração das pessoas. Que faremos? E Pedro respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Jesus Cristo começou dizendo: arrependei-vos. Paulo continuou dizendo assim: olha, vocês podiam não estar sabendo, mas agora estão sabendo. E Deus agora notifica. Ele quer que todo mundo, em todo lugar, em toda parte, em qualquer situação, de qualquer religião, se arrependa. E Pedro agora vem dizer: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é maravilhoso? Amados do Senhor, meus filhos na fé, meus irmãos em Cristo, aqueles que estão assistindo esta transmissão, hoje, agora, é tempo de arrependimento para todo mundo, sem exceção. É tempo de arrependimento. E você pode dizer assim: mas o que é isso? O que é o arrependimento? Então, eu vou mostrar aqui, breve, é fácil de entender. O que é o arrependimento? Primeiro, é o reconhecimento de que somos pecadores. Eu vou dar logo aqui, passar logo uma ilustração para explicar o que é o arrependimento bíblico. O arrependimento é você estar indo para um lugar e parar, dar meia volta e volta em direção oposta àquele lugar que você estava indo. Quando a Bíblia fala arrependimento, é que o homem ele está caminhando, alguns sem saber, como Paulo disse, para um destino que não vai dar certo. E Jesus veio e falou assim: arrependei-vos, porque é chegado diante de Deus, dá meia volta, dá meia volta, e caminhe em oposição contrária a que você está caminhando. Em outras palavras, viva numa direção diferente da qual você está vivendo. Arrependimento é o reconhecimento de que somos pecadores. Sim, nós somos pecadores. Você pode assim dizer: olha, pastor Ruimar, eu não concordo, porque eu não peco, não faço mal a ninguém, nunca roubei, nunca matei. Glória a Deus, que alegria saber que você é assim. É muito bom, continue assim. Mas todos somos pecadores, porque herdamos essa condição. Ah, eu sou contra. Vamos respeitar a sua posição, mas não resolve ser contra. Imagina que você descobre que tem uma enfermidade, que ela é hereditária. Você nasceu herdou dos seus pais. Aí você vai dizer assim: ah, eu não aceito isso. Eu não vou fazer nada, eu não vou me tratar, eu não vou tomar remédio, porque eu não tenho nada com isso. Nós herdamos de Adão essa condição, somos filhos de Adão. Mas Deus não deixou-nos ao relento. Mandou Jesus Cristo ao mundo, por isso Jesus nasceu. Para anunciar: arrependei-vos.
Então, é o reconhecimento de que somos pecadores. Também é a predisposição de não pecarmos mais. Prestou atenção no que eu falei, como é que era? Você vai caminhando na direção, você para. Não caminha mais naquela direção, dá meia volta e começa a caminhar em direção contrária àquela que você estava caminhando. É assim que acontece. Então, o arrependimento é essa predisposição de não pecarmos mais, de não andarmos nessa direção, mesmo que eu ignore a situação. É o que o Paulo escreveu, falou lá. E parar e dar, como eu falei, meia volta, abandonar aquela direção, aquele caminho. Mas qual é o outro caminho, então, se eu abandono esse caminho? Qual é a direção? É Jesus. Então, estou falando, creio que quase que 90% das pessoas que terão acesso a essa palavra é cristã. Estou falando de Jesus. Ele é o caminho. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilha! Deus não nos deixou abandonado. O arrependimento é uma chave para a nossa relação com Deus. É uma chave também para sairmos daquela situação errada na qual nos envolvemos, onde nos encontramos. Por isso que eu falei que é para todo mundo. Meus irmãos em Cristo, meus filhos na fé, todos. É tempo de arrependimento. Arrependimento é o reconhecimento de que nascemos com essa condição de pecadores. E por isso nós necessitamos de uma outra opção. E essa opção é Deus. E para chegarmos a Deus, é através de Jesus Cristo. Por isso Jesus nasceu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus fala assim, ninguém vem a Deus senão por mim. Amém, queridos? É muito simples esta palavra, nada complicado. É solução, não é problema. Então, arrependimento é lutar, tomar dificuldade. Eu ia numa direção e eu mesmo não estava sabendo que o perigo estava adiante. Mas agora eu paro, dou meia volta e eu vou lutar para vencer. Vencer o quê? A nossa queda, a nossa tendência para voltar para aquele caminho. Voltar para aquela direção. Voltar para aquele destino que no final vai me fazer muito mal. Então, queridos, é vencermos as nossas fraquezas, de querer voltar para aquele caminho que não vai trazer felicidade, um caminho oposto a Deus. Não é fácil de entender? Eu sempre, quando falo assim, eu lembro da canção das crianças, não é, Lígia? É fácil de entender, tão claro como a luz, que em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. Não tem complicação. E assim é a mensagem do arrependimento. Então, quando a gente fala assim, ou fala assim, você precisa arrepender, logo a gente, não, porque eu não fiz nada errado. Mas com Deus é diferente. O arrependimento é a chave que abre a porta para você ter acesso a Deus. Abriu a porta do arrependimento, o caminho é Jesus. Assim que funciona. Então, é importante notar, eu faço essa observação, porque às vezes confundimos, que arrependimento não é remorso. Eu estou arrependido, estou amargurado, eu estou triste. Não. São coisas diferentes. O remorso, a pessoa sabe que errou, mas não quer abandonar o erro. Ela sofre por aquilo, ela fica amargurada, fica angustiada, pode ficar até deprimida, mas ela não abandona, não reconhece. Remorso.
O remorso é não reconhecer que não deveria ter estado naquele caminho. O remorso, então, não leva a pessoa a voltar atrás. A pessoa continua no erro. O exemplo clássico que ajuda-nos a entender é o exemplo de Judas. Todos nós sabemos sobre Judas, né? Judas entregou Jesus, né, por 30 moedas. Quando depois ele fez aquilo, ele teve um transtorno emocional, psicológico, espiritual, mas não foi arrependimento. Que foi um transtorno, foi, imagina. Ele entregou Jesus por 30 moedas. E o Evangelho de Mateus registra assim, capítulo 27, 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. Amarrando, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Aí vem assim, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, está lá na Bíblia, não foi arrependimento, ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, viu? Pequei, traindo sangue inocente. Aí os religiosos da época, sacerdotes, responderam, que importa? Isso é contigo. Na linguagem de hoje é contigo mesmo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Viu a diferença? Claro, sim. Ele ficou tão abalado, tão sacudido, que acabou se suicidando. Mas sabe de uma coisa? Se Judas tivesse arrependido, seria uma bênção. Ele estaria junto dos apóstolos. Seria um lindo testemunho hoje. Não é verdade? Mas ele não se arrependeu. Ele foi tomado pelo remorso. Então, o arrependimento, de certa forma, ele provém de Deus, que é o toque que Deus dá no coração, para que a pessoa abra o seu coração, abandone aquele caminho que estava e volte para Deus. Vou repetir, mesmo sabendo ou não que estava errado. Olha, Paulo falando lá para os doutores lá. Olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas hoje, o Senhor notifica a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Então, o apelo hoje para o seu coração é que você separe esse tempo para se arrepender. Abra o seu coração para o Senhor. E quando a gente toma essa atitude, presta atenção, logo começa a vir à nossa mente coisas que estavam desapercebidas. Abra o seu coração. Senhor Jesus, a oração de Davi, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que hoje você se arrependa. Deus espera, conforme Paulo escreveu lá, falou, que todos em todos os lugares. E o mundo está assim, do jeito que você está vendo hoje. A nossa nação está desse jeito. A sociedade está desse jeito. Porque falta arrependimento. É tempo de arrependimento. Quem que pode se arrepender? Está escrito ali. Todos. Todos, em todos os lugares. É o que o apóstolo Paulo escreveu. Sem exceção, todos, em todos os lugares. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, hoje, porém, Deus notifica a todos. Ele está fazendo isso através da nossa igreja, através
dessa mensagem, dessa transmissão, é uma notificação a todos os homens, em toda a parte, que se arrependam, que esse seja um tempo de arrependimento, e que será uma grande bênção para a nossa vida. Nada melhor do que no começo do ano, fazer a sondagem do nosso coração e abrir o nosso coração para o Senhor. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua vida, tudo que você está envolvido, que esse tempo seja um tempo muito abençoado para você. Aos que estão desanimados, eu declaro, anima-te, levanta-te. Aos que estão amedrontados, eu declaro, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aos que estão sentindo-se desprotegidos, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém. Eu tenho declarado e declaro do fundo do meu coração, é uma declaração profética, que esse é o tempo. Esse é o tempo em que nós vamos ver a manifestação de Deus, como nunca vimos. Eu declarei hoje pela manhã, você pode assumir com Deus, não é comigo, com Deus, nosso Pai, que esse vai ser o melhor ano da sua vida. Não é que você não vai ter problema. O problema todo nós temos, mas é um tempo de caminhada vitoriosa com o nosso Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha um mês de janeiro muito abençoado. Não deixe de estar na casa do Senhor. Lê a palavra do Senhor, orar. Olha a campanha de oração, 12 dias de oração. E você verá. Você verá. Declarei pela manhã, repito agora. Você verá milagres. Mas não depende de mim. Depende de cada um de nós. Porque Jesus disse assim, se creres, se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua casa, na sua vida. Amém, Aparecida. Eu creio em nome de Jesus. Declare isso. Tome posse da palavra de Deus. Não desanime. Por mais que você veja que está muito difícil, pastor, mas nunca aconteceu essas coisas na minha vida. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. Tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Amém? Eu quero encerrar abençoando você, declarando: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus, uma alegria passar esses tempos com vocês. Divulgue essa palavra para outras pessoas e tenha uma semana grandemente abençoada. Um abraço fraterno, duplo, meu e da Lígia, para todos vocês. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor. Confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, e tudo mais Ele fará.